Cheguei! Muito boa tarde para você que a partir de agora acompanha o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado. Manda aplausos pro meu povo, Chuchu. Manda beijos pro meu povo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começo, claro, pedindo aquela licencinha para entrar na sua casa com as principais notícias. Eu tô na calçada, tocando a campainha. Falhou de novo, essa é manual. Prenda os cachorros, que eu tô entrando. Deixa eles entrarem também. Um dos destaques do programa de hoje, o assassinato do dono de uma oficina. Ele foi morto a tiros. Inicialmente, acreditava-se em apenas uma versão, uma possível discussão no trânsito. E aí, esse é o momento em que as duas motos estão emparelhadas. É numa rua no bairro de Piedade, em Jaboatão. E você percebe que um homem vai e atira contra o empresário. Entraram, inclusive, antes em luta corporal, as duas motos caem e a vítima é baleada e foge correndo. Só que, infelizmente, esse homem perdeu a vida. Foi uma discussão de trânsito, Gugel. Essa é uma das linhas e tem uma outra linha de investigação que eu vou trazer hoje aqui no programa. Eu trago também novas informações sobre mais um caso de violência, tá? Uma agressão sofrida pelo dono de um espetinho. Olha a confusão aí, ó. Vai me algemar aqui, um cidadão trabalhador, pago mesmo. Cidade Garapu, Cabo de Santo Agostinho. A cidade que dizem que tá tranquila, né? Ele está denunciando, inclusive, que foi agredido e atingido por uma arma de choque por guardas municipais e representantes da Secretaria de Meio Ambiente. Daqui a pouco, todos os detalhes no programa. A história de um jovem de 22 anos, uma jovem, na verdade, que foi assassinada na frente da casa da irmã dela. Esse crime foi em Igaraçu, aqui na região metropolitana. E quem é o principal suspeito do crime? O companheiro dela. A perícia no local, polícia judiciária investigando todos os detalhes. E esse é o momento em que ele já está preso. E atenção, minha gente, papai, mamãe, vovó, vovô, viu? Mais de 1000 casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes foram registrados aqui em Pernambuco. Isso num período de 6 meses. Números que preocupam e revelam uma realidade que ainda é muito grave no estado. Muitos crimes que não são denunciados. Eu chamo muito a atenção, você que é responsável por criança, por adolescente, porque muitas vezes esse crime de abuso sexual está acontecendo próximo, dentro de casa, na rua onde a vítima mora. E no Descobrindo com Cabral de hoje, Rafael vai tentar interagir com duas araras. Olha só, coisa mais linda, rapaz. Com a égua ele não teve muito sucesso, né? Janaína, se eu não me engano, ele não teve muito sucesso, não. Será que as araras vão recepcioná-lo bem? Agora já lembrando, viu, que essas aves aí são criadas legalmente por um biólogo na zona norte aqui do Recife. Qual foi a mais linda, Índia? Ararinha, Índia. Rapaz, a bicada da bicha deve doer, viu? Mas elas parecem ser
bem tranquilas aí. Daqui a pouco a gente traz mais essa aventura do nosso Rafael Cabral. Deixa eu já trazer a bandidagem solta, porque 3 homens armados fizeram um arrastão e assaltaram clientes de um bar no bairro de Cajueiro, aqui na capital pernambucana. Os ladrões chegaram de moto pela Avenida Sebastião Salazar e assaltaram os clientes do ponto comercial. A ação toda filmada por câmeras de segurança, ó. Você vê aí que os mesmos criminosos assaltaram, antes dessa ocorrência aí, uma lanchonete no Alto Santa Terezinha, ou seja, tudo ali na Zona Norte. No caso do bar, o dono prestou uma queixa na central de plantões, ó. E você vê que são comércios que não são comércios grandes, gigantes, tal, já de um certo porte. Então, um assalto aí, quando se leva 2, 3, 5 mil reais, o prejuízo é grande. E muitas vezes o empreendedor não consegue dar continuidade no seu negócio. E a polícia tentando prender um ladrão que assaltou um instrutor de autoescola e um aluno no momento em que eles estavam fazendo uma aula prática na rua. A moto, inclusive, é da autoescola. Foi levada pelo criminoso. Sabe, antigamente o cara olhava o carro de uma autoescola, uma moto, não pensava nunca em levar. Porque a coisa mais fácil é identificar esse veículo no meio da rua, né? Agora não, ele foi e levou a moto. Isso aí é na rua Comendador José Didier, que fica em Piedade, Jaboatão. Câmeras de segurança filmaram toda a ação, o cara armado já chega, já vai no perdeu, né, anunciando o assalto. As vítimas descem da moto e não esboçam nenhuma reação, afinal de contas, o cara tá lá armado até os dentes e disposto a morrer e principalmente matar. E essa câmera de segurança, ela parece ser premiada, viu? 3 assaltos que ela filmou na mesma rua, na José Didier, certo? Tem um outro assalto. O cara aparente estar armado, aborda uma pedestre. Tá vendo? A mulher não reage e entrega o que parece ser pertences dela lá. Não dá para ver exatamente o que é, ó. Certo? Ela vai, entregou, pode ter sido celular, e o cara foi embora na bicicleta. A mulher fica lá, meu Deus, parada em estado de choque, ó. E ele sempre lá com a arma na mão. Você vê que ele está sempre com a mão na arma, ó. E levou o que a mulher tinha ali. Gugel, você falou que eram 3. Exatamente, nós vimos 2 ações até agora. A terceira foi filmada pela mesma câmera de segurança. Entendeu? No mesmo ponto da rua aí. E o alvo são 2 pessoas. Estacionaram o veículo, ó, bem pertinho da câmera. É o mesmo local. Você vê que a motorista se preparava para sair com um carro, aí vem um outro veículo branco, passou por ela, né? Parou alguns metros depois. E aí 2 ladrões descem do carro branco e vão até as 2 vítimas, anunciam o assalto, ó. As mulheres assustadas descem do carro e vão caminhando pela rua. Exatamente a Comendador José Didier, em Piedade. E os criminosos vão embora levando o carro. Vê o prejuízo, um carro, mais os pertences que lá estavam, né? A mulher que perdeu lá o que parece ser o telefone celular e o instrutor e o aluno que perderam os celulares e também a moto. Entendeu? No mesmo trecho da rua, certo? A câmera, como eu disse, parece ser premiada, ó. Aí a gente fica na dúvida, observando as imagens para saber, são os mesmos ladrões? Entendeu? Vai colocando, por favor, as imagens aí.
Ó, essa é a última, né? Não, essa é a da moto. A da moto. São dois. Aí lá na mulher é um só. Aparentemente, pelo menos não parece ser os mesmos, né? Daqui, pelo ângulo aqui, não dá para saber se são os mesmos. O fato é que nós temos 3 assaltos no mesmo lugar, na mesma rua, em Piedade, Jaboatão. Agora, bandidos num carro filmados assaltando o motorista e levando mais um veículo, viu? Dessa vez estamos no Poço da Panela, zona norte do Recife. Apesar de ser zona norte, a gente sabe que tem uma área grande, né? Uma área nobre, como chamam ali, Poço da Panela, tal, que é uma área com casas maravilhosas, entendeu? E assim, as pessoas têm um poder aquisitivo maior do que em outras áreas da zona norte do Recife, ó. Tudo durou menos de 1 minuto, certo? Também câmeras de segurança lá, filmando tudo, mas o que não impede mais a ação dos ladrões. Você vê que o carro preto parou ali na rua, que é a Engenheiro Jair Furtado Meireles, né? E os ladrões vão lá, descem do veículo, abordam o motorista e vão embora levando o carro. E aí é como eu venho chamando sempre a atenção aqui. Existe um grande esquema em Pernambuco para receptar, certo? Receptação e repasse de carro e moto furtado e roubado. Porque eu não acredito que esses caras aí, que a gente está mostrando ao longo de todos os programas, eles pegam o carro só para pegar os pertences e depois abandonar o veículo. Acontece isso também? Acontece, só que muitos carros e motos não estão sendo recuperados aqui no estado. Polícia Militar prendeu um adolescente, 14 aninhos, rapaz. Eu já vejo esse menino se formando, recebendo o diploma em uma conceituada universidade brasileira. Quiçá uma universidade francesa, como nós temos Paris 1, 2, 3, Sorbonne, Harvard. Eu já imagino esse menino com a toga, entendeu? E recebendo o diploma dele. Só que por enquanto ele ainda está estagiando, tá certo? Estagiando com o quê, Gugel? Com assalto. Muito provavelmente ele já passou pelas aulas de furto e agora está na aula de assalto. 14 anos. Filmado roubando no cartão postal do Recife, que é a orla da Avenida Boa Viagem. E ele já tem, inclusive, está abrindo uma empresa, porque ele já tem um funcionário que é o compassa dele, tá certo? Crime todo filmado aí e, claro, repercutindo e muito nas redes sociais, porque nós estamos falando do maior cartão postal da capital pernambucana. Você vê aí que ele e o compassa vão e saem assaltando pedestres que estão na calçada. Em outro momento, eles aparecem roubando as pessoas que estão num carro estacionado na Avenida Boa Viagem. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Já levou multa aí na Avenida Boa Viagem? Porque se o cara para o carro num lugar que é proibido, meu amigo, ele pode parar só para tossir porque está passando mal. Vai aparecer alguém para multá-lo, viu? Agora, na imagem você vê algum policial no momento aí, entendeu? Porque as pessoas reclamam que está faltando policiamento em tudo que é canto, né? Mas num ponto turístico aí também, pelo menos dessa vez, parece que a polícia conseguiu colocar a mão nele, né? Depois dos crimes, eles foram embora em uma bicicleta e ele, com toda a saúde, no auge dos seus 14 anos, no instante ele chegou aí, lá no Pina, pedalando rapidinho, viu? O entregador por aplicativo teve a moto roubada
por bandidos armados. A gente sai de Boa Viagem e vai para Prazeres, Jaboatão. O trabalhador estava lá na área quando foi abordado pelos 2 caras armados que estavam em outra moto. Ó. Vai vendo. Aí anunciaram o assalto e levaram a moto. Circuito de câmera filmando tudo. Infelizmente não é possível ver o momento do crime, só quando eles já estão fugindo. Porque aí vai ter que colocar uma câmera a cada 1 metro, né? Porque o que não falta no meio da rua é câmera. Mesmo assim, tem mais ladrão do que câmera na rua. Você vê que o cara chegou e correu atrás dos bandidos, mas sem sucesso. E se o cara estava armado, foi a melhor coisa que aconteceu, viu, compadre? Corra atrás não, porque como eu disse, para ele meter uma bala em você é num piscar de olhos. Ladrão não tem pena de cidadão, mas tem muito cidadão que quer tratar ladrão como se fosse gente de bem, né? O cidadão é cheio de responsabilidades e o ladrão cheio de direitos. Agora a prisão de um cara suspeito de arrombar e furtar uma padaria no bairro de Boa Viagem. Voltamos para a Zona Sul. De acordo com a polícia, ele foi identificado como Naelisson Kellyton. O nome dele é difícil, né? A identificação foi possível através de imagens de vários pontos comerciais, informações de populares também e o histórico criminal do rapaz que tem um nome difícil de pronunciar. A abordagem foi na orla de Boa Viagem e aí a polícia teve que algemar devido ao comportamento agressivo, né? E o risco de fuga, ele não queria ser preso, não. Queria não, Chuchu. Vai levar o menino para o hotel, rapaz. Aí você vê, até para usar algemas, a polícia tem que dizer, olha, excelência, eu botei a algema em nenenzinho, porque nenenzinho tava arisco, tava bravo. Pô, neném queria fugir, neném queria agredir a gente. Aí eu tive que botar a algema, viu, Vossa Excelência? Entendeu? Eu também não sou a favor de sair algemando todo mundo, não. Existem casos e casos. Mas, como eu estou te falando, a polícia tem que dizer por que usou a algema, entendeu? Esse cabo aí foi conduzido para a delegacia de Boa Viagem. Espero que ele tenha sido autuado em flagrante, né? Tenha ido para a audiência de custódia e lá tenha sido levado para o cotel. E os criminosos, hein? Que não poupam nem a sinalização de trânsito. Esse flagrante aí no bairro do Cordeiro, aqui no Recife, O cara levou a placa. Ali era o quê? Lombada, Lombada, pronto. Aí é uma lombada que tem lá na rua Desembargador Vigílio de Sá Pereira, certo? Tem a lombada, tem a câmera e tinha a placa. Plena luz do dia, o cara foi. A pergunta que eu faço pra que levar uma placa de lombada, hein, índio? Pelo amor de Deus, me explica. Estão dizendo aqui que ele tava com dor lombar. Essa foi boazinha, tá? Essa foi boazinha. Vai, cadê a imagem? Que ele pega a placa da lombada, bota nas costas e ele sai de bicicleta, Olha, a maior tranquilidade. A turma diz o quê? É um trabalhador. Ele está sendo pago para instalar a placa, sabe? Dançarino? Por que dançarino? Olha, hoje a inspiração de vocês está péssima. Estão dizendo, não, ele foi para dançando lombada, dançando. Péssima. Eu só vou esperar de Chuchu agora.
Entendeu? Quando ele chegar em casa, ele vai comer um lombo. E eu tô achando que vocês estão com fome sem nenhuma criatividade hoje, viu? Cara filmado furtando uma moto na rua Capitão Zuzinha. Hoje é o programa de Boa Viagem, né? Ó. Você vê que o veículo estava lá estacionado, onde a vítima trabalha. Câmeras de segurança filmaram toda a ação, ó. Observe que a moto estava lá estacionada, o cara chega, quebra a ignição e consegue levar o veículo. O dono da moto prestou uma queixa na delegacia. Até agora, esse cara filmado aí furtando a moto ainda não foi preso, tá? E ó, essa semana eu tava conversando com um cidadão que eu fiz. Levaram a moto dele furtada, quase a mesma coisa aí, na Ilha do Leite. E acharam a moto dele por um milagre divino. Sabe onde? Lá no Piauí. Vê onde a moto foi parar. E ele disse Piauí, já perto do Maranhão. Certo? E essa semana ele foi lá buscar. Aí o outro levaram aqui, na Jaguarana, em Paulista. Uns 3 meses depois, acharam onde? Na Paraíba. Tem ou não tem esquema nesse bolo aí, hein? E infelizmente o cara sai daqui para São Paulo e não encontra ou não é parado num posto policial. Infelizmente. Se a gente tivesse mais blitz nos postos, certo? A gente teria mais motos e mais carros recuperados. Um aposentado também teve a moto e os capacetes furtados no bairro de Afogados. Ele estava no dentista, vê? Aí, quando saiu da consulta, foi que percebeu que a moto dele não estava lá. Veículo novinho, rapaz. Tinha sido levado, certo? É ali, ó, bem ao lado da igreja do Largo da Paz, em Afogados. A vítima, que é aposentado, 69 anos, conta que não demorou muito não para ser atendido, mas foi o tempo suficiente para os criminosos levarem a moto. Ele prestou uma queixa no DEPATRE. CrossFit é arrombado no bairro da Tamarineira, na zona norte do Recife. Rapaz, isso é aquele lugar que a turma faz aqueles exercícios pesados, né, com corda grossa. Tu imagina se tivesse gente aí, hein? A turma levanta aqueles pneus gigantes de trator, né? Cada negócio pesado. Ô ladrão, se tivesse aluno aí, você ia ver com quantos crossfit se faz um corpo sarado. Os caras pularam a grade de proteção que fecha a frente do estabelecimento, né? E aí tentaram abrir a porta de vidro, aquela porta de vidro temperado. Não conseguiram. Aí foram lá e estouraram, foi a porta. Deu prejuízo, ó. A ação durante a madrugada, além de equipamentos eletrônicos, os ladrões levaram até uma aliança que estava no escritório. Prejuízo foi de mais de R$5.000. Eu torço um dia para ele chegar num lugar desse aí, numa academia. Imagina, Joinha, aquela academia de Carmelo, lembra? Que os cabos era tudo 3x2, né? E ele chega lá quando der de cara com a turma, com uns 20 alunos. Esse cara vai aprender a malhar rapidinho, viu? 2 homens suspeitos se deram mal ao tentar assaltar uma pessoa na calçada de uma igreja no bairro do Jordão, na zona sul do Recife. Ó. A vítima estava voltando do trabalho, isso 5 horas da manhã. Vê, um está voltando do trabalho, os outros estão roubando. Aí os criminosos foram lá e abordaram. Isso é na Avenida Gonçalves Dias. Aí ela reagiu. E com a participação de pessoas que estavam lá, a turma se juntou e deram uns conselhos ao rapaz. Ele acabou foi espancado, viu? Entendeu? Estava inclusive com uma espingarda artesanal, ó, uma faca e um revólver, ou seja, armado até os dentes.
Criminosos ainda tentaram atirar, mas as balas pinaram, ou seja, foi sorte. A população amarrou os dois e chamou a polícia. Eles foram presos em flagrante e até agora estão agradecendo a Deus pela rápida chegada da Polícia Militar. Tem mais uma tentativa de assalto no estacionamento de um banco que terminou com um cara morto e outro baleado. Foi no bairro de Piedade, em Jaboatão. Esse aí é o baleado, ó. Meu parceiro morreu já, viu? E tu também torce pra não morrer também, viu? Esse é o momento em que ele recebe a notícia, né? Que o querido amigo dele, comparsa de assalto, estava morto. O que é que aconteceu? Esses dois caras chegaram nessa agência aí e um cliente já estava no estacionamento, certo? Eles foram e anunciaram o assalto, pegaram inclusive um malote com dinheiro, que ao que tudo indica, a vítima iria fazer o quê? Depositar na agência, certo? Então, os dois aqui assaltando, a vítima aqui sendo roubada. Chegaram inclusive a concretizar, a vítima chegou a passar o malote para eles. Só que tinha uma terceira pessoa, viu tudo e aí meteu bala, viu? Tava com a pistola 9mm, meteu bala. Esse daí era o que estava pilotando a moto. O que morreu na entrada do estacionamento lá do banco, certo? Falam que viram lá pelo menos umas 10 cápsulas. Pronto, lá. Isso aí é a entrada do estacionamento, ó. Aí esse daí morreu aí mesmo, de capacete e tudo. Esse outro que estava pilotando a moto, ele conseguiu fugir. Fugiu por cerca de 1 quilômetro. Só que baleado não aguentou e aí caiu com a moto, certo? Aí a polícia foi acionada, colocou ele na viatura e levou para o hospital. No momento do assalto, 3 vigilantes estavam na agência, mas dentro da agência não aconteceu nada. Foi tudo na área do estacionamento, então não precisou de intervenção dos vigilantes. Em nota, o banco confirmou a tentativa de roubo a um cliente no estacionamento, como eu disse, que fica ali na Avenida Bernardo Vieira de Melo, e reforçou que está colaborando com as investigações. O pessoal, inclusive, do Sindicato dos Vigilantes, esteve lá, conversou com os vigilantes, né? E eles estavam assustados, mas, como eu disse, não precisaram intervir na ação. Informação também da Polícia Civil é que o homem que atirou matou um e mandou o outro para o hospital. Ele se apresentou, prestou depoimento e a polícia trabalhava com a legítima defesa de terceiro. Então, esse homem muito provavelmente foi ouvido e liberado. Deixa eu trazer novas informações agora da agressão sofrida pelo dono de um espetinho na cidade de Garapu, no Cabo de Santo Agostinho. A confusão aí, ó. Ele denunciando que foi agredido. Eu tô com minha amiga, eu tô calmo, o cara chegar pra cá. É um cidadão, trabalhador, meu irmão. Se ele resistir, você pode dar. Por favor, não, eu vou escutar. Você tá tudo errado. Você tem que vir pra mim. Você tá minha isso. Beleza. Olha, eu tô marcando pra você não resistir. Isso dói, viu? É tiro com aquela pistola de choque, né? Porque esse nome aí é a marca, entendeu? Esse nome é a marca. Então, assim, o nome é feito moto aquática, né? A gente chama muito pelo nome de uma marca, mas o nome correto é moto aquática. E aí, no caso, é a pistola de choque, que é usada, inclusive, pela Guarda Municipal e também por representantes da Secretaria de Meio Ambiente. A Prefeitura do Cabo abriu um procedimento interno para apurar os possíveis excessos cometidos nessa ocorrência. Parte das agressões foi filmada, como você viu lá. O repórter Gedson Pontes conversou com um comerciante e ele vai explicar como tudo começou. Põe no ar.
Eles desceram do carro, entendeu? Eu achei muito estranho, por quê? Porque os dois carros e um carro da guarda metropolitana, que é a guarda de trânsito, parou fechando a estrada, assim, ali a principal, o cruzamento. Aí eles desceram e vieram com o medidor na mão. Aí já disseram assim, esse som de quem é? Eu digo, é meu. Aí, você é o proprietário? Eu digo, sim, eu sou o dono da casa. Aí ele, como é seu nome? Aí eu digo, não, eu queria que você se identificasse. É uma denúncia? É um mandato? É alguma coisa que vocês têm? Ele, não, você se identifica. Eu digo, não, vocês que têm que se identificar, que vocês que vieram na minha residência. Naquele momento o senhor não viu nenhuma viatura adesivada, nome, farda, nada? Não, a única viatura que estava adesivada assim foi a viatura da Guarda de Trânsito Municipal, que ficou na esquina. Não parou na frente da sua casa? Na frente da minha casa, não. Parou como se fosse assim, fechando a estrada para outros carros não passar. Entendeu? Mas as duas caminhonetes, sim, sem adesivo, sem nada. E eles sem identificação. Aí tinha o guarda que estava, só que atrás eu não vi, como ele estava de frente para mim, mas a roupa dele não era a roupa da guarda municipal. Quando eles chegaram, seu Marcelo, já houve ali aquela agressividade, aquela confusão, ou o senhor foi tentar entender o que é que estava acontecendo? Não, justamente, eu estava tentando entender o que estava acontecendo, por esse motivo que eu pedi para eles se identificar. Entendeu? Que eu perguntei se era algum mandato ou era uma coisa do tipo assim. Alguma denúncia? Até agora você não sabe se foi denúncia. Agora eu não sei se foi denúncia, porque eles não falaram. Só chegaram para mim e disseram para eu me identificar. Eu disse, não, vocês se identificam primeiro. Aí eu continuei varrendo para fechar, fechar o portão da minha residência, tudinho. Até porque, então, como eu já disse, não estávamos mais trabalhando, já tinha fechado, não tinha mais cliente, não tinha mais nada. Aí foi quando ele disse, se você não se identificar, nós vamos levar o seu som. Eu digo, olha, meu som você não vai levar não, porque você não é polícia, não tem nenhuma identificação, não tem nenhum mandato, não tem nenhuma denúncia, por que você vai levar meu som? Aí foi quando ele disse, se você se a gente não levar o som, a gente leva você por desacato à autoridade. Aí eu disse, mas que autoridade? Que você não se identificou, você é o quê? Entendeu? Aí foi quando eles vieram pegar no meu braço. Aí eu disse, me solte, que eu queria entrar até para dentro de casa. Aí foi quando eles me puxaram e não deixaram eu entrar. Vê só, além das agressões aí que sofreu, mesmo tendo um problema na perna, né, e pouca mobilidade. E por que isso é importante? É feito o uso da algema, por exemplo. É feito o uso da algema. Então, o policial ele tem que colocar lá na ocorrência, olha, a gente usou a algema por conta disso, daquilo outro. Então, a pessoa, por exemplo, que tem pouca mobilidade, não consegue andar bem, quanto mais correr. Então, vamos dizer, risco de fuga não tem, entendeu? A maior revolta desse comerciante foi ter sido denunciado por ameaça, desobediência e lesão corporal, quando, na verdade, ele é que se sente a vítima aí da situação. Marcelo, né, o nome dele, já soube inclusive de outros casos de excesso cometidos pela gestão municipal contra outros comerciantes informais. Veja aí. Eu nunca pensei que eles iam usar de tamanha brutalidade, de tamanha força, entendeu? Porque se você vê nos vídeos, todo mundo vê, né? Era 5 pessoas, 5 homens para conter um só, e um homem doente. Porque eu só tenho força numa perna, na outra eu não tenho. Foi tanto que quando ele deu a rasteira nessa aqui, automaticamente eu caí. Ele bateu umas 2 a 3 vezes nessa, mas eu não. Eu resistia porque essa perna é sadia, normal, mas essa não, era doente. Então eu nunca esperava que ele ia fazer aquilo. E vocês viram no vídeo que eu gritei que aquilo foi uma dor suportável. Eu não sei quantos mil volts, entendeu? Foram quantos disparos? Foram 3 disparos e até então eu tenho também uma placa de titânio nessa perna. Eu acho que foi por isso mais que foi a força do choque foi tão grande que aí foi quando eu escutei uma pessoa dizendo, puxa os fios. Aí foi quando eu puxei o fio e amenizou um pouco. E todos esses disparos nessa perna, desse lado aqui, né? Desse lado aqui, justamente, desse lado aqui. Todos os disparos foi desse lado aqui. Vocês viram que eles chegaram, tem um vídeo mostrando que eles me jogaram dentro da viatura assim, no camburão atrás, e a forma que chegaram no hospital, que me levaram daqui para lá, entendeu? Parecendo que estava carregando sei lá o quê.
entendeu? Foi muito desumano. Essa fiscalização não foi aqui em Garapu, porque o pessoal trabalhou normalmente, entendeu? No sábado, todo mundo abriu normalmente. Então, eu acho que se tivesse sido uma fiscalização, teria sido para todo mundo. Eu acho que isso aí foi um caso isolado, entendeu? Alguém já chegou para o senhor para reclamar, um vizinho, seu Marcelo, baixa aí mais um pouquinho, ou alguma denúncia formal de som alto? Até hoje, dentro de 3 anos que eu tenho o meu estabelecimento, não, entendeu? Essa foi a primeira vez. E meu questionamento foi justamente por esse, porque eu perguntei a eles várias vezes, tem alguma denúncia? Vocês têm mandato, tudinho? E eles não, eles só queriam que eu me identificasse. Eu digo, eu não me identifico enquanto vocês não se identificar quem vocês são. Bom, vamos lá. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura do Cabo, disse que a operação que aconteceu aí foi por conta de denúncias do Ministério Público. Alguns moradores estariam reclamando do volume do som de alguns pontos comerciais do bairro, tá? Então, assim, tem que saber exatamente. Houve a denúncia, o som estava alto. Agora você vê como tudo poderia ter sido evitado se fosse na educação. Entendeu? Se fosse na educação. O próprio comerciante diz que não quis se identificar porque eles não teriam se identificado, né? E assim, obviamente que a autoridade precisa se identificar, inclusive tem uso obrigatório, tá lá com a sua identificação. E a gente já viu muitas operações cavalo do cão aí que a turma arranca tudo, mete a balaclava e você não sabe nem com quem você está lidando, né? Então acho que uma conversa ali, sabe, cidadão, tem uma denúncia aí do som alto e tal, então baixa, porque senão a gente tem que recolher e tal, não sei o quê. Mas tudo também é desacato, sabe? Eu não sei exatamente o que aconteceu aí, não dá exatamente para ouvir todo o diálogo, certo? Mas assim, só para esclarecimento, desacatar é desrespeitar. E muita gente confunde isso, viu? Discordar não é desacatar. Olha, seu som está alto, tem uma denúncia. Olha, o senhor está ouvindo aí, o som está baixo. Entendeu? Eu vou ter que levar seu som. Não, o senhor não vai levar meu som. Por quê? O som está baixo. Então aí eu estou discordando do que você está dizendo. Não é desrespeitar, tá? Mas tudo coloca logo como se fosse desacato. Então assim é como eu estou falando. Uma conversa de adulto, uma conversa amigável, poderia ter evitado tudo isso. E a autoridade tem que ter esse discernimento, sabe? Chega lá primeiro da educação, vamos lá. Se o cara insistir, aí realmente tem que ir pegar e fazer o trabalho. Mas essa conversa amigável, afinal de contas, nem sempre a força de segurança está lidando com o marginal, está lidando muitas vezes com o pai de família. E ele quer ser bem tratado, ele quer ser tratado com educação. Sabe, nego velho aqui, joinha, tudo nego velho está passando vergonha na frente do pai, na frente da família, dos filhos, entendeu? Então, assim, é isso que eu estou falando, educação. Chegou lá, trata bem, se a pessoa aí realmente não quiser ouvir, tem que cumprir a lei. Mas uma conversa educada pode resolver muitas coisas, viu? Deixa eu trazer novas informações sobre o caso do gerente que morreu após o amigo furar uma blitz no BPTran e o carro começou a ser perseguido. Começou em Boa Viagem, foi parar na Estrada da Batalha. De acordo com as investigações, os policiais disseram que além de não parar, o cara que estava dirigindo, o rapaz, ainda teria efetuado disparos contra a viatura. Os 4 jovens que estavam no carro negam, inclusive, que a existência de armas, tá? Eles me disseram, inclusive, o seguinte, que a polícia disse que tinha 3 armas, 2 de fogo e uma arma de gel. E eles dizem, não, tem uma arma de gel sim, mas ninguém aqui tem arma de fogo. Afinal de contas, nós 4 somos trabalhadores. Acompanhe o que diz no ar. Este jovem era quem estava dirigindo o carro. Sem mostrar o rosto, ele conta detalhes da perseguição. A princípio eles fizeram o sinal de parada e ali eu passei, né, na blitz, cometi esse erro.
E dali, voltando pela Borborema, peguei a Mascarenhas de Moraes. E ali naquele momento foi que começou as perseguições e eles começaram a efetuar alguns disparos. Esse outro rapaz estava no banco do passageiro e diz que também foi agredido. Os policiais vieram muito revoltados, agredindo um motorista, e o policial me puxou pela camisa, me puxou para fora, me jogou com a cara na lama, me algemou. No banco de trás estavam outros 2 amigos. Lucas Brendo, de 29 anos, que morreu depois de ser baleado, e o filho de Marivaldo, que também foi atingido e está internado no Hospital da Restauração. A bala ficou entre uma parte do rins, que ela faz proteção a gordura do rim, da proteção do rins, aí alojou entre essa gordura do rins e a coluna, os dedos dos pés, tá todo sem movimentar, entendeu? E as pernas também não estão movimentando. Os parentes, gente, de Lucas Brendo, que é esse que falou aí, é Marivaldo, tá? Ele é o pai do Lucas Ricardo. Coincidência, 2 se chamam Lucas, eles estavam exatamente no banco de trás e foram os 2 baleados. Tá? O Lucas Brendo, infelizmente, esse jovem aí, ele não resistiu. Os colegas, inclusive, dizem que a polícia colocou na viatura para socorrer, levar lá para a UPA da Imbiribeira, mas que ele já estaria morto, certo? Mas aí deu entrada na UPA da Imbiribeira. E o outro, Lucas Ricardo, foi transferido para o Hospital da Restauração, levou um tiro na coluna, perto da coluna. Ele, inclusive, recebeu alta essa semana, certo? E eles contestam. Eu conversei com o motorista do carro, eu conversei com o que estava no banco do passageiro, que não foram baleados, e conversei com os pais, tanto do jovem que morreu, o Lucas Brendo, quanto o Marivaldo aí, que é o Lucas Ricardo, o filho dele, que levou um tiro ali perto da coluna. E todos contestam a versão que foi apresentada pela Polícia Militar. Veja aí. Os pais de Lucas Brendo não acreditam na versão apresentada pela Polícia Militar. Eu fico mais impressionado o 6º Batalhão confirmar e dizer que teve troca de tiro. Onde está a troca de tiro? Se os adolescentes estão liberados, onde é que está o revólver? Ele era um menino muito educado, foi muito educado. O pai dele eu fiquei, o pai dele foi para a Suíça para dar uma vida melhor para ele. Ele morou no Gold Beach, bastante tempo com o pai, alugou uma casa aqui, entendeu? Morava com o irmão dele, foi noivo há 1 mês e foi festejar isso. Os advogados também contestam a versão de que os jovens teriam atirado contra os policiais militares. Eles também não entendem por que os rapazes não foram encaminhados para a realização de exames fundamentais para esclarecer as acusações contra os jovens. A própria autoridade policial observou que a arma não tinha sido disparada. As vítimas, na verdade, não foram conduzidas até o IML para fazer esse exame residográfico. Ou seja, fica prejudicado aí, né? Bom, em nota, a Polícia Militar informou que o Batalhão de Policiamento de Trânsito, o BPTran, realizou uma operação no bairro de Setúbal, no Recife, que resultou na prisão de suspeitos e na apreensão de armas de fogo. Durante uma abordagem de trânsito, o motorista de um veículo desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Na tentativa de evasão, os ocupantes do carro efetuaram disparos de arma de fogo contra o efetivo. Após a contenção dos suspeitos, foram apreendidas 2 armas de fogo, um simulacro e 8 munições deflagradas. Já a Polícia Civil de Pernambuco, também através de nota da Força Tarefa de Homicídios, registrou as ocorrências de porte ilegal de arma de fogo, desobediência, resistência, direção perigosa, dano, depredação e uma morte decorrente de intervenção de agente do Estado e está investigando o caso. Gente, tem um bocado de buraco nessa investigação.
Entendeu? Olha, é uma sucessão de erros. Uma sucessão de erros. E aí eu repito palavras de familiares, entendeu? Se tinha tudo isso aí, se tinha armas, munições deflagradas, por que é que o motorista e o passageiro que não se feriram, por que é que eles não foram autuados pelo porte ilegal de arma de fogo, pela tentativa de homicídio contra policial? Você sabe, atirou contra a polícia, qualquer delegado vai e autua por tentativa de homicídio. E os caras foram lá, prestaram depoimento e foram embora. Que flagrância era essa em que os caras foram ouvidos e foram liberados? O outro, o Lucas Ricardo, que levou o tiro perto da coluna, estava no hospital. Porque ele não ficou custodiado. Ele saiu do hospital e foi embora para casa. Na minha visão, é porque a própria Polícia Civil não entendeu que a história realmente foi assim. Outro buraco na investigação. Por que não fizeram o exame residográfico nas mãos que aponta pólvora? É um exame tão simples, tão rápido de fazer no IML. Porque era a prova técnica de que houve ou que não houve disparo por parte dos 4 rapazes que estavam no hospital, aliás, dentro do carro. Então, não fizeram o residográfico, entendeu? Tem um parente, inclusive, que diz que uma pessoa lá da Polícia Civil chegou a cheirar a arma, e a gente sabe que quando uma arma é disparada, ela fica quente, com cheiro de pólvora, e a pessoa chegou a dizer: rapaz, essa arma aqui faz tempo que não dispara, viu? Então, assim, o que eu estou começando a perceber aí é que a própria Polícia Civil não achou esses elementos para autuar. Ou então houve um erro grotesco por parte da Polícia Civil em não autuar. Autuar os caras que estariam com 2 armas, com não sei quantas munições deflagradas, que atiraram contra a polícia. Não, estão todos em casa. Entendeu? No mínimo, eu acredito que foi aberto um inquérito por portaria, porque não havia elementos suficientes para autuação. As armas dos policiais foram recolhidas? Era para ter sido. Era para ter sido, certo? Já que eles dizem que foram baleados pelos policiais. Entendeu? Então, assim, é uma sucessão de falhas, na minha visão aí. Uma sucessão de falhas. E 3 estão vivos, um com problema de saúde aí na perna, que o pai diz que ele está sentindo a perna, mas não tem movimento. E ele só tem 25 anos de idade, entendeu? E o outro, pior ainda, perdeu a vida. Perdeu a vida ali numa abordagem policial. Totalmente errado o que fez o motorista, e eu disse a ele, entendeu? E ele assume esse erro. Estava com medo para não ter o carro apreendido, porque está devendo IPVA, e aí resolve fugir. Infelizmente, minha gente, nós temos muitos policiais em algumas situações, e você que é policial sabe, que não tem o preparo psicológico, não está bem, e vai e mete bala. Poderia ter uma outra situação aí, poderia ter sido um carro roubado e a vítima está dentro. E a vítima, além de ter o carro roubado, ser baleada pela polícia. Entendeu? Então a gente sabe assim, a gente não pode dar uma carta branca para o cara desobedeceu e aí eu meter bala lá. Entendeu? Não pode, a polícia tem que usar outros meios de parar aquele carro. E numa situação de risco contra uma possível vítima ali, né, é não atirar. Entendeu? É não atirar. Porque eu posso matar o bandido, mas posso matar também a vítima. Então, assim, ó, vamos aguardar. E uma coisa que eu digo, viu? Lá no passado já teve muito corporativismo. Hoje em dia não tem não, viu? Cada um que segure o seu BO. Deixa eu trazer a história do dono da oficina que foi morto a tiros depois de uma discussão
Acreditava-se inicialmente ser uma discussão de trânsito. Pode ter sido também? Pode. Mas tem uma outra linha de investigação nessa história também. Você vê que essa confusão aí é perto do trabalho dele, no bairro de Piedade, em Jaboatão. Esse homem foi identificado como Gabriel Galvão Vieira, tinha 47 anos. Após essa discussão aí que você vê na imagem, né? O cara vai, levanta e atira contra o empresário, viu? Câmeras de segurança filmaram exatamente esse momento aí, ó. E ele era um cara muito querido, muito querido. Sabe? Você vê que as duas motos emparelharam, começou aquela luta corporal ali na rua, daqui a pouco os dois caem. A vítima do lado esquerdo no vídeo perdeu o equilíbrio. E o cara que atira, ele vai, cai também com a moto. Os dois no chão, o atirador levanta e consegue atirar contra o empresário. A vítima ainda ficou em pé, foi até a calçada, ainda deu uma olhada lá para o cara que atirou, né, e depois correu. Enquanto isso, o atirador guardou a arma na cintura, pegou a moto no chão e foi embora do local, viu? Foi embora do local. Aí a informação é a seguinte também. Pode não ter sido uma briga de trânsito, pode ter sido um assalto. Aí, no caso, que virou um latrocínio, porque familiares desse cidadão disseram que ele foi encontrado com um relógio na mão e que ele, em conversa com a família, dizia, rapaz, o cara vai levar o patrimônio da gente e tal. Aí até essa familiar que deu entrevista disse, rapaz, isso aí a gente trabalha e tem de novo. Entendeu? Só que ele pode ter reagido ao assalto. E aí entraram em luta corporal, o cara atirou e acabou indo embora sem levar nada. Ou seja, briga de trânsito, uma linha, e a outra é do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E a polícia prendeu um segurança suspeito de matar um pedreiro a tiros durante uma festa de São João, em Goiânia, na Zona da Mata. A prisão foi no local de trabalho do suspeito. Segundo a polícia, ele não reagiu. Os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dele. O segurança trabalhava nessa festa junina, é investigado pelo homicídio doloso contra Davi Nazário. Uma câmera de segurança, inclusive, mostrou o momento do crime. De acordo com as investigações, o motivo teria sido um desentendimento entre eles que durou algo em torno de 2 dias. E ainda sobre esse assunto, em depoimento, o suspeito alegou ter agido em legítima defesa. O delegado Enio Maia falou sobre a prisão. Vamos acompanhar. A Polícia Civil de Pernambuco, através da 16ª Delegacia de Homicídios de Goiânia, deu efetivo cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Goiânia. Mandado esse contra o segurança, o qual tirou a vida de David Nazário em um evento junino na cidade de Goiânia. Em depoimento, o segurança alegou legítima defesa. Entretanto, com a investigação se demonstrou que não houve qualquer justificativa para o disparo de arma de fogo do segurança contra a vítima. Haja visto que a vítima, em momento nenhum, esboçou reação à abordagem do segurança. Tal segurança era o responsável pela empresa privada e responsável por fazer toda a segurança do evento. Portanto, com a prisão, agora ele será apresentado em audiência de custódia, o qual, posteriormente, para o presídio Cadeia Pública de Goiânia. E um ajudante de pedreiro morreu atingido por uma bala perdida quando saiu de um bar no Brejo de Beberibe. O alvo seria um adolescente de 16 anos que foi socorrido. Esse vídeo aí que circula nas redes sociais, dá para ver a correria da população, né, na tentativa de socorrer o homem baleado. Olha aí, ó. Tinha nada a ver com a história. Testemunhas disseram que o adolescente vinha fugindo pela rua Selma de 2 homens em uma moto.
no momento em que ele atravessava uma ponte. Aí os caras começaram a atirar. Um dos tiros atingiu o trabalhador de 43 anos que estava voltando para casa e não tinha nada a ver com o caso DHPP, investigando essa parada aí. O jovem de 22 anos foi assassinada, uma jovem, na frente da casa da irmã dela em Igaraçu. O companheiro é o principal suspeito, viu? A vítima deixou, inclusive, 3 filhos. Eu tenho a reportagem, põe no ar. Laiane Silva Alves tinha 22 anos. Ela estava passando uns dias na casa da irmã Igaraçu com um companheiro com quem tinha um relacionamento há apenas 3 meses e a filha de 1 ano e 4 meses. A irmã saiu para comprar um cigarro e quando voltou encontrou Laiane ensanguentada pedindo socorro no meio da rua. Eu tinha ido comprar cigarro na barraca, eu só estava com R$1 no Pix. Aí ela pegou e disse a mim que ia ficar em casa com os meninos, com a minha filha de 4 anos e a bebê dela. Nisso eu fui comprar o cigarro. Quando eu voltei, ela já estava no meio da rua, toda ensanguentada, a população toda em cima dela, com um bocado de pano. Foi quando eu consegui entrar de casa, que vi minha casa toda ensanguentada, que peguei meu documento e a gente socorreu ela. Mas quando a gente socorreu, ela já estava praticamente morta. Ela conseguiu falar contigo? Não, a única coisa, eu disse assim a ela: Laiane, se tu estiver me ouvindo, me dá um sinal, mexe a mão, mexe o pé. Eu peguei e segurei na mão dela. Quando eu segurei na mão dela, ela pegou e apertou a minha mão. Foi a última coisa que ela fez. A mulher de 22 anos foi levada às pressas à UPA de Cruz de Rebouças, mas não resistiu aos ferimentos provocados por uma faca peixeira. A irmã diz que Laiane foi assassinada pelo companheiro. Ela não queria mais o relacionamento. Vocês sabem quem fez isso? Sei, que foi o marido dela. Alguém ouviu alguma coisa? Não, eu acho que não, eu não sei. Quando você saiu, não estava com discussão, não estava com clima de... Todo mundo tranquilo, todo mundo tranquilo. Ela estava lá na tua casa com ele? Com ele. Ela estava querendo acabar esse relacionamento? Ela já não queria mais. E ela disse que há dias que mandava ele se embora e ele não ia. E ela estava com medo de ficar na casa da minha mãe com ele. Por isso que ela foi lá para casa para ficar comigo. Ele estava lá? Ela morava com ele estava lá. Ela morava com ele há 3 meses. E ela já tinha dito que não queria morar com ele, porque ele não dava nada a ela, deixava ela passar necessidade dentro de casa. E ela não queria isso para a vida dela. Bom, a perícia foi realizada na casa, que é o cenário do crime. No local tinha muito sangue. A televisão e o ventilador ainda estavam ligados. Veja aí. A irmã de Laiane diz que o suspeito tinha acabado de chegar e falou a ela que tinha uma surpresa. Ele disse que tinha uma coisa boa para dizer a ela, que estava com dinheiro para ir para lá, para a casa da minha mãe e comprar umas coisas para eles. Foi o que ele falou. Ele era agressivo. Ela tinha entrado em contato com a mãe dele e explicou à mãe dele que não queria mais ele. A mãe dele disse que ia comprar a passagem dele para ele ir para São Paulo. Sendo que quando ela falou de telefone, que estava aí falando com ela escondido, que ele queria estourar o telefone, que ele já tinha estourado 2 celulares dela, a mãe dele pegou e confirmou. Disse que dava razão a ela, de ela deixar ele, e que se ele estourou o primeiro e o segundo, ele ia estourar, porque ele já tinha esse mau costume e tinha o mau costume de bater em mulher. Eu estou em choque, eu não vou mentir. Eu estou em choque. A vítima deixou 3 filhos. A polícia trata o caso como feminicídio e identificou o suspeito. A Força Tarefa já conseguiu a qualificação desse companheiro da vítima e ele é o principal suspeito, Tudo indica que foi ele que desferiu esses golpes que culminaram na morte da vítima. Faca, outro instrumento, delegado, já dá para saber? Em tese, até agora, foi um instrumento de ação contundente. A gente não sabe qual foi o instrumento. Se foi arma branca ou se foi algum tipo de barrote, enfim. Bom, a polícia prendeu um cara suspeito de matar Raíssa Juliana da Silva, 30 anos, em Vitória de Santo Antão. Já é um outro feminicídio. O crime aconteceu na madrugada do dia 25 de novembro de 2024, quando a Raíssa chegava de uma festa e esperava a irmã abrir a porta de casa. O investigado chegou de moto, atirou 2 vezes na cabeça dela e fugiu. Segundo a família, a Raíssa tinha terminado um casamento de 8 anos e era perseguida pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento.
A prisão ocorreu em Caruaru, no Agreste, quase 8 meses depois do crime, tá? E de acordo com a polícia, o suspeito estava na casa de um irmão dele que é padre. Tenho certeza que ele não foi pedir a bênção, né? Ele foi levado para a delegacia lá de Vitória e de lá encaminhado direto para o presídio, porque já havia um mandado de prisão em aberto por outros crimes. O delegado Everton Bastos falou sobre a prisão. Veja aí. A Polícia Civil do Estado de Pernambuco, por meio da nossa 17ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Vitória de Santo Antão, realizou o cumprimento de mandado de prisão preventiva em face de acusado da prática do crime de feminicídio que ocorreu aqui na cidade de Vitória de Santo Antão. Segundo elementos informativos do inquérito policial, já remetido à Justiça, o indivíduo não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, a senhora Juliana Raíssa, razão pela qual efetuou vários disparos de arma de fogo na vítima em frente à sua residência, levando a óbito. Esse indivíduo também já foi preso pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. E ele agora segue à disposição da Justiça. O Congresso Nacional esta semana aprovou, digamos assim, uma dificuldade para a progressão de pena de crimes hediondos. Então, homicídio como esse aí é crime hediondo, latrocínio é crime hediondo. Então, agora é o seguinte, com essa mudança, eu só não lembro agora se já foi para o Senado, se vai para a sanção, já vai para a sanção. Mas a mudança é a seguinte, o cara agora tem que cumprir 80% da pena, em regime fechado, certo? 80% da pena. O cara foi pego lá, levou 20 anos de pena, vai ter que passar 16, só depois é que pode pedir a progressão. Talvez assim a gente consiga dar uma diminuída nos números aí de assassinatos e outros crimes hediondos aqui no Brasil. Tem alguma denúncia, alguma sugestão de reportagem? Manda pelo nosso zap aí, 994064455. Você manda foto, manda áudio, manda vídeo, manda o que você quiser, que aí a gente vai correr atrás. Aproveita aí, sabadão, tá almoçando, a gente tá aqui ainda tudo morrendo de fome e já faz a tua foto aí. Deixa eu vir aqui para joinha. Joinha, uma foto bonita, joinha. Pronto, marca aí, @WashingtonGurgel, que eu vou postar agora no meu Instagram. Manda a tua foto aí que a gente posta, tá? E olha essa, gente, mais de 1000 casos de abusos sexuais de crianças e adolescentes em Pernambuco em 6 meses. Veja o que foi registrado em apenas 6 meses. São números que preocupam e revelam uma realidade que pode ser ainda pior. Muitos crimes não são denunciados. Uma violência que machuca o corpo, destrói a confiança e silencia a infância. Em várias cidades do estado, a polícia tem intensificado as investigações e reforçado o alerta para os sinais de violência dentro de casa e também nas redes sociais. Veja no ar. Todo dia, mais de 5 crianças ou adolescentes são vítimas de abuso sexual em Pernambuco. Um número que assusta, mas que não revela nem metade da realidade. Isso porque muitos desses crimes nunca chegam a ser denunciados. Em março deste ano, a mudança de comportamento de uma menina de 10 anos de idade em Carpina despertou um alerta grave. Minha filha, ela é uma criança muito calma e com o tempo ela começou a perder o controle, ficar estressada. As unhas dela a gente praticamente não vê mais de tanto estresse que ela tinha. Puxava o cabelo, se beliscava. Em Camaragibe, outra denúncia envolvendo abuso de menor partiu da sensibilidade de uma professora. A criança meio que tentava reproduzir a brincadeira, né, que o tio, como ela chamava, fazia com ela, e só que com um coleguinha. Então a professora atenta
né, a esse tipo de comportamento estranho, comunicou à mãe que, ao conversar com sua filha, obteve essa confirmação. Ele já foi na minha casa com a filha, pedindo para ir brincar com a minha filha. E a gente não desconfiava de nada porque ele era evangélico, ele se diz evangélico, mas de evangélico ele não tem nada, né? E a gente não desconfiou de nada. De janeiro a junho deste ano, foram 1.010 casos de abusos sexuais praticados contra crianças e adolescentes no estado de Pernambuco. Em 2024, foram quase 2.400 vítimas. Por trás de cada estatística, há traumas que se estendem por uma vida inteira, marcas invisíveis que ferem a infância e adoecem o futuro. Para este psicólogo, o maior estrago não é físico, mas sim emocional. Vai interferir na vida dela como um todo, não só no atual, onde ela vai demonstrar um padrão diferente de comportamento na escola, com os coleguinhas, mas também para o resto da vida na sociedade e no próprio comportamento. A criança, ela não responde por si, ela é inocente, então ela é porta aberta, caso aconteça, para ansiedade, depressão, transtorno do pânico, e é o que vem lotando o consultório de psicologia hoje em dia. Em muitos casos, minha gente, o cativeiro ele não tem grades, tá? É o próprio quarto da vítima. O abusador pode estar mais perto do que se imagina. Veja aí. Para combater os abusos, prender os agressores e proteger as vítimas, as polícias civil e federal têm agido com mais intensidade. A família tem que denunciar, até porque quem toma conhecimento e não denuncia passa a responder também pelo crime, porque tem a obrigação de proteger aquela criança que está junto a ela lá. Os principais abusos ocorrem geralmente por alguém que está próximo à criança ou adolescente. Isso acontece com o tio, com o próprio pai, às vezes a mãe. Em muitos casos também a gente vê no consultório que a própria mãe também está abusando, o vovô, né, muitas vezes o avô. Então é importante estar atento, o padrasto. Muitas vezes você traz para dentro de casa, vai começar um novo relacionamento, tem que ter cuidado. De janeiro a julho deste ano, a Polícia Federal realizou 5 operações em Pernambuco, prendendo 34 abusadores. É muito difícil não ter uma operação contra abusadores e também contra a questão de compartilhamento de fotos e conteúdos pornográficos infantil por dia sendo deflagrado. Então é algo que a Polícia Federal está dando muita atenção, porque é algo realmente bastante hediondo. Com o avanço da tecnologia, o perigo se esconde dentro de casa, em uma tela, em um clique ou num perfil falso. Pais e responsáveis precisam estar atentos aos sinais dos filhos. Primeira coisa é informação básica sobre rede social. Não precisa ser um expert, mas tem que ter conhecimento básico. Segunda coisa é diálogo franco e aberto com seu filho, né? Todo dia quando seu filho chegar de casa, chegar da escola ou de outro lugar, chegar para ele e dizer como foi o seu dia, você viu alguma coisa estranha, alguém se aproximou de você, porque se o pai e a mãe eles criam esse diálogo franco e aberto, no menor sinal de perigo, ele vai relatar tudo aquilo que está acontecendo para o pai. O trauma de quem sofre um abuso não termina com a prisão do abusador. Para muitos especialistas, começa aí um novo desafio, o de reconstruir uma infância quebrada. Essas sequelas, por mais que a pessoa busque um tratamento, elas não são facilmente apagadas, dificilmente a pessoa vai ter uma vida normal, tanto que o abusado se torna abusador lá na frente e esse padrão fica se repetindo. É um tema que eu não canso de orientar você, tá? Já falei 500 vezes, vou falar mais 500, porque, como você viu na própria reportagem, quase sempre o estuprador, ele está dentro de casa. Mas fulano é tão legal, fulano adora a criança, desconfie. É melhor você desconfiar e proteger o seu filho, a sua filha, do que amanhã ou depois ele ser a próxima vítima. O estuprador, como eu disse, quase sempre está dentro de casa e é preciso ficar bem atento. Falava agora há pouco sobre essa mudança na lei aí, aprovada pelo Congresso Nacional, de que em caso de crime hediondo, o condenado vai ter que ficar pelo menos 80% da pena em regime fechado. Crimes hediondos. E o estupro é um crime hediondo, tá certo? Também. E além disso, tem um outro projeto que está sendo analisado que,
para ele sair da cadeia do regime fechado para a progressão, ele vai ter que fazer a castração química voluntária. Ou seja, quer progressão, depois de cumprir 80% da pena, faz a castração química que a gente pensa no assunto. Se não, fica aí na cadeia tentando estuprar algum detento, que eu tenho certeza que ele não vai, tá? Infelizmente, depois de uma reportagem como essa, a gente traz mais um caso, que um cara foi preso por estuprar um adolescente de 13 anos. O garoto era abusado pelo marido da tia há cerca de 4 anos, ou seja, começou quando ele tinha 9, tá? Só conseguiu se livrar da situação depois de gravar um dos abusos e mostrar à família. O caso foi no município de Itaquitinga, na zona da Mata Pernambucana. A repórter Fábia Raposo conversou com a mãe do menino. Veja aí. Depois que aconteceu do vídeo, aí ele falou que estava sendo ameaçado, que ele falava que ia contar para mim, que ia contar para minha mãe, ia contar para minha irmã. Aí ele falava que se o menino contasse, ia matar minha mãe e minha irmã, por ter a convivência mais próxima com elas e seria mais fácil ele fazer alguma coisa. E na cabeça dele, como uma criança, isso ia acontecer a qualquer momento. Por isso que ele ficava com medo de chegar e contar. Foi quando ele fez o vídeo, porque ele se sentiu tão assim, tão pressionado, tão abusado daquilo ali, que ele teve que ter o vídeo para ser a prova do que ele estava falando. Que tipo assim, das coisas que ele estava fazendo, né? Com ele, que o vídeo por si só já é uma prova. Como é que você se sentiu quando viu aquilo, né? Você foi até a casa da sua mãe, mas eu queria entender como mãe, qual foi teu sentimento? Há um sentimento de revolta, eu não sei nem explicar, porque você conviver com uma pessoa por muitos anos e nunca vai passar pela sua cabeça que você vai passar por isso. E a partir dali, quando eu vi o vídeo, eu não fiquei em mim, que eu tenho certeza que qualquer mãe no meu lugar tinha feito a mesma coisa ou até tinha feito coisa pior, porque está se tratando de uma criança, e principalmente meu filho, que pelos meus filhos eu movo o mundo, eu viro o bicho, pelos meus filhos eu não quero saber não. A sensação hoje de vê-lo sendo preso, quando você recebeu a notícia de que ele foi preso, dá um alívio? Dá sim um alívio e ao mesmo tempo um medo, porque a gente não sabe o que pode acontecer mais na frente e o que pode repercutir isso aí. Aí eu fico assim aliviada por uma parte, por ter visto que a justiça foi feita e ao mesmo tempo com medo. Você vê, esse cara, ele é o quê? Casado com a tia da vítima, né? Desde quando o adolescente era pequenininho. Ou seja, há uma pessoa de confiança. E ele, inclusive, tinha a confiança da família. A mãe contou como está o garoto depois de tudo isso aí. Veja aí. Assim, ele ficou muito retraído pelo que aconteceu, porque teve uma repercussão muito grande esse caso. Agora, assim, ele está sendo acompanhado pela psicóloga, está com frequência tendo as consultas com a psicóloga, e ele se sente culpado pelo que aconteceu, porque na cabeça dele, ele acha que a culpa foi dele, de ter acontecido essas coisas, de a culpa ter sido dele, por muita gente apontar o dedo para ele, que eu acredito que ele, não porque eu sou mãe, mas eu acredito que meu filho é um menino muito amoroso, um menino muito carinhoso, e eu não queria estar passando pela essa situação, e nem queria que meu filho estivesse passando por isso. Não queria. Bom, ele foi preso, tá? Prisão preventiva. Delegado aí à frente do caso, ele trouxe outros detalhes com relação à prisão. Vamos ouvir. Deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva aqui na cidade de Itaquitinga de um indivíduo que vinha sendo investigado por esta delegacia por ter praticado aí durante anos e de forma reiterada estupros contra uma criança, né? Os abusos sexuais se davam das mais diversas formas. Esse indivíduo era uma pessoa muito próxima a essa criança, como normalmente acontece nesses casos, infelizmente. E a criança, vivendo esse tipo de situação já há 4 anos, sendo abusada, né? Dos 9 até os seus 13 anos, resolveu, de forma muito corajosa, filmar o próprio abuso sexual, para que a família acreditasse
naquilo que ele estava passando quando ele resolvesse contar. E assim foi feito. Ele, num dia, conseguiu filmar o abuso sexual de forma escondida, e esse vídeo que ele fez foi determinante para a família denunciar o que vinha acontecendo e para a delegacia tomar as medidas investigativas necessárias, né? Esse inquérito ele foi concluído já pela delegacia. O Ministério Público ofereceu denúncia ao Poder Judiciário e essa denúncia foi recebida, assim como a nossa representação pela prisão preventiva, né? Lamento muito pelo que essa criança passou nesses anos todos que estou como delegado de polícia. Já trabalhei em diversas cidades do interior e esse tipo de caso realmente é um caso que infelizmente é mais comum do que a gente imagina e mexe muito realmente com todos, né? Ou seja, que fique pelo menos a lição. Escute a sua criança, escute o seu filho, escute a sua filha, entendeu? E aí leva o caso para a polícia, que vai investigar. A polícia tem vários meios de investigar e saber se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade, entendeu? Não dá para esperar, porque você vê, a criança teve que filmar sendo abusada para poder trazer o caso à tona, né? E uma investigação de tráfico de drogas resultou na morte de uma pessoa suspeita, viu? Foi no bairro de Santana, em Camaragibe. Policiais militares da Rádio Patrulha teriam sido recebidos a bala quando chegaram na rua Cassimiro de Abreu, que seria o endereço do investigado. De acordo com as investigações, o homem de 32 anos tinha vários antecedentes criminais. Ele foi baleado durante a troca de tiros com a polícia. Ainda foi levado para uma UPA, mas não resistiu. E um filho foi morto a tiros na frente do pai, no bairro da Iputinga, aqui no Recife. O crime aconteceu na casa da família, que fica na rua Bom Pastor. De acordo com testemunhas, Felipe Cavalcante Carneiro, de 40 anos, tinha acabado de chegar na residência em uma Kombi. Ele estacionou o veículo e, assim que desceu, um homem armado chegou em um carro preto, foi até ele e atirou várias vezes. O pai de Felipe estava sentado perto da vítima e viu toda a ação. Família e amigos de Felipe disseram que o homem era um trabalhador e não teria envolvimento com a criminalidade. O crime está sendo investigado pelo DHPP, né? Autoria e motivação. E um homem foi morto quando estava a caminho da academia. Ele, identificado como Flávio Antônio de Souza, 42 anos, crime com características de execução, e aconteceu na antiga BR-101 em Prazeres, Jaboatão. De acordo com a perícia, esse homem foi atingido por 5 disparos de arma de fogo. 3 atingiram as costas e 1 a cabeça e o outro o joelho. DHPP investigando a autoria e motivação desse homicídio. No bairro do Recife, uma travesti de 22 anos foi atingida por golpes de faca no braço e no abdômen após um desentendimento. Esse caso foi na Rua da Moeda, bastante conhecida por ser uma área com vários bares. De acordo com a polícia, o motivo da agressão estaria relacionado a objetos pessoais. A vítima foi encaminhada para o Hospital da Restauração e o estado de saúde é estável. Câmeras de segurança podem auxiliar a polícia nas investigações, viu? Aguardar aí essas investigações. E a Receita Federal investigando quem está por trás de um esquema de tráfico de drogas estimado em quase R$500 milhão. A droga apreendida estava sendo enviada pelos Correios. Os fiscais, com o apoio de cão farejador, da equipe K9, encontraram droga escondida dentro de caixas, como se fossem encomendas comuns. Entre o material, tinha lá 1,7 kg de pasta base de cocaína, avaliada em mais de R$250 mil,
2 quilos de skunk, uma versão que é mais forte da maconha, né? Valor estimado em R$150 mil e 700 gramas de cocaína pura, avaliada em R$42 mil. Agora, né, presta atenção nos esconderijos. O skunk estava enrolado em nada menos que 6 camadas de plástico filme. Já a pasta base de cocaína estava misturada com alimentos naturais e até escondida dentro da palmilha de um tênis. Se o cara calçasse o tênis, fosse correr, ficava muito doido, né? E a cocaína pura estava dentro de baldes plásticos de brinquedo, como se fossem produtos inocentes. Todos os pacotes tinham como destino Recife e também a cidade de Araripina, no sertão pernambucano. Araripina é a terra do gesso, né? Que se cocaína chega lá, aí a turma poderia cheirar achando que era gesso, né? Só se for conversa para boi dormir. Cocaína pura. E você vê que juntando tudo aí, quase R$500 mil. Tem alguma denúncia, alguma sugestão de reportagem? Manda pra gente. Nosso WhatsApp na tela, 994064455. Você pode falar comigo também através do meu Instagram. Você vai lá, me segue, @WashingtonGugel, manda lá a tua mensagem que eu vou responder. Aproveita, tira aquela foto aí do sabadão. Tira uma foto, me marca que eu vou publicar agora no meu Instagram. E logo após o Balanço Geral Pernambuco, chega meu amigo Roberto Nascimento com os destaques esportivos. Fala, Robertão! No Super Bancada desse sabadão, o programa tá show. Grande abraço pra você, meu amigo Gugel. Se liga em tudo do esporte. E o protesto essa semana, hein? Tudo do Santa, do Náutico, do Retrô, do Central. E tem um convidado, Manelito, o infiltrado, vai estar aqui com a gente. Se liga, daqui a pouquinho, hein? 10:50, 1h50 a gente chega. Valeu, tchau. Valeu, Robertão. Será que Roberto já ouviu falar no Bar dos Ratos? Hein, joinha? Não, calma, Bar dos Ratos. Calma que não é o que você está pensando, tá? J. Júnior, que bar é esse, meu amigo? Roda aí. Neide, mulher, passando aqui para convidar você para não perder o que é arretado desse sábado, 2h10 da tarde. Tem a volta do nosso quadro As Cadeirinhas, tá de volta. Tem o nosso boteco, tem uma matéria sensacional. Lembra daquele perfume, Neide, que eu fui pra rua com ele? Eu trouxe pro elenco da TV Guararapes provar também. Você imagina a reação de Hernan Lopes, de Rafael Cabral, isso e muito mais. Ah, Neide, tem também o Bar do Rato. Neide, esse mesmo que você tá vendo, o Bar dos Ratos, tá dentro de um córrego. Tá incrível. Perde não, 2h10 da tarde. Beijo, Neide. Daqui a pouco vai virar Bar do Jacaré, aquele córrego ali, não? Bar do Rato, mas tem jacaré também por aí, viu? E ainda hoje no programa a gente vai mostrar a despedida de amigos e parentes do fisioterapeuta de 23 anos, ele que foi encontrado morto em Casa Amarela, na Zona Norte aqui do Recife, viu? E mostro também uma operação policial que desarticulou um grupo ligado ao tráfico de drogas e outros crimes no Cabo de Santo Agostinho, viu? É daqui a pouquinho, sai daí não, agora vem pra cá. Olha quem tá aqui comigo no estúdio, e aí, já deu pra ver, né? É a nossa gerente da Rodrigues Colchões e ela não veio à toa não, viu? Me conta aí, qual é a novidade? Nesta sexta e sábado, é a Operação Zero Estoque da Rodrigues Colchões. A ordem é essa, zerar tudo. Zera tudo. Começou ontem, tem hoje e aproveita, tá certo? Agora zerar como assim, hein, Charlene? Zerar estoque com desconto de verdade. Estamos com oferta que você só vai ver nesses 2 dias. Aproveita, gente. Não deu para ir ontem? Vai hoje, aproveita, tá? Tá dado o recado. Você passa aí em uma das 15 lojas espalhadas aqui em Pernambuco. É preço para zerar tudo, não é não, minha amiga? É sim. Vamos embora porque, ó, Rodrigues Colchões, tradição presente no coração do Nordeste. Valeu, minha amiga.
E olha só, quem acompanha o quadro Descobrindo com Cabral já percebeu que Rafael não tem muita habilidade com os animais, né? A gente, rapaz, pegou uma égua tão mansinha, vai lá, Rafael, nada. Quando ele faz nada com a bichinha, tá? Aí, agora ele vai tentar interagir com 2 araras que são criadas legalmente, tá? Por um biólogo lá na zona norte do Recife. É o quadro Descobrindo com Cabral no ar. Para você, o que é pet convencional? Gato, cachorro, para mim também seria. Mas, porém, contudo, todavia, o menino de vó aqui encontrou um biólogo que cria como pet 2 araras. Eu vi o vídeo nas redes sociais e fiquei sem acreditar. É o momento que ele tá no sofá com ela, como se fosse um cachorrinho, um gatinho. Olha só a imagem aí. Quando eu vi, eu não acreditei. Achei que fosse em outro lugar. Depois achei que fosse inteligência artificial. Mas falaram, não, Rafael, existe mesmo. Elas são reais, são moradoras aqui do Recife e o tutor dela também é daqui do Recife. Então, a gente veio conhecer. Eu estou nesse parque aqui e registramos a chegada de Felipe com as araras, Dolores e Amba, bem no estacionamento, e o momento que ele teve a coragem, que é normal, de soltá-las em meio às árvores. Pronto, galera, a gente chegou aqui nesse parque. Fica bem pertinho, inclusive, da casa do Felipe. E eu vou confessar, eu tô ansioso e, ao mesmo tempo, angustiado. Ele disse que vai soltar as araras, a Dolores e o Amba, aqui nessa área, e eles vão voltar. Meu Deus do céu, se os bichos não voltarem, meu Deus. Tá aqui, ó, uma área verde imensa, tem muitas árvores e vai fazer a prática do voo livre. Já tá Felipe aqui. Felipe, eu confesso a você, eu tô com medo. Olha, todo mundo que na primeira vez que você vai saltar as araras assim desse jeito, principalmente quando o bicho é seu, tem medo. Mas a gente já tá nisso há um bom tempo, elas já conhecem bem essa área daqui. Então, assim, a gente espera que dê tudo certo, mas é o normal dar tudo certo. Meu medo é de que eles vão se embora e não voltem. Tipo, Dolores, eu já vi que Dolores gosta muito de você, Amba também, mas... Ó, é pedindo pra descer? É, já estão aqui pedindo pra descer. Então, ir embora é um medo recorrente, assim, o pessoal achar que ela vai embora, porque a gente tem muito essa ideia, porque a ave, ela tá com a gente, tá presa e vai embora. Mas esse não é o maior perigo. Na realidade, a gente tem muito mais perigo no entorno, a gente tem que prestar atenção. Fio elétrico, cachorro, pessoa, tem muito medo de pessoas, porque às vezes Dolores é muito sociável, então ela para pra conversar com alguém, e você fica com medo que alguém vá lá e pegue ela. Então a gente tem que estar de olho nisso, e a gente tem que condicionar o animal a não fazer isso. Então esses são perigos maiores do que ela simplesmente ir embora. Agora, eu vou te dizer que se aparece um gavião, uma coisa assim, às vezes elas dão sua escondida e voltam uma horinha depois. É mesmo? Aí fica com medo. Ela fica escondidinha na árvore assim e volta um tempinho. Eu posso soltar ou tem que ser você que solta? Dá pra gente soltar junto, a gente vai abrir, não vai nem dar tempo de alguém. Dá pra botar no braço e... Vamos nessa. Meu Deus do céu. Bora lá, Felipe, pelo amor de Deus. Dolores e Amba estão no compartimento, né? Que é pra... Pronto. Fazer na caixa de transporte, porque senão o carro não sobra nada, né? Isso é uma caixa de transporte só pra transportar elas. Aí é por isso que eu falo que é difícil a gente conseguir soltar ela agora, porque eu vou abrir, ela meio que já vai... Ah, não dá pra vir no braço não, elas já ficam contentes. É como se fosse um cachorrinho querendo passear. Isso. É tipo isso. Eu tô com medo. São bem incisivas nisso, sabe? Assim, a gente já mostrou que você tem elas como filhotes. Dá tempo de desistir. Dá tempo de desistir. Esse é o momento. Então a gente escolhe todo dia esse momento. Dá tempo, assim, de encerrar a matéria por aqui, não precisar colocar elas pra voar. Porque se elas forem embora, homem, não, tem elas desde pequenininhas. Mas aí que tá. A gente quer exatamente mostrar, primeiro, que são animais muito difíceis de se ter. São animais que são permitidos a gente criar em casa, assim, de forma legalizada. A gente tem que lutar muito com esse movimento ilegal de tráfico de animal sendo retirado da natureza. Elas não foram retiradas, elas nasceram em cativeiro. Mas mesmo alguém podendo ter, tem que saber que esse animal é muito difícil de se ter em casa. Ó, tem um meninozinho ali. Vem cá, vem cá. Como é teu nome? Meu nome é... Ah, olha,
Olive, ó, tu tá vendo ali as araras? Tô. Tu já tinha visto antes? Já. De pertinho? Já. Vamos lá? Tu conhece? No zoológico. Ah, no zoológico, mas essa daqui tu vai ver ao ar livre. Tu acredita que o dono, o tutor, vai ter coragem de soltar? Se elas soltarem, elas vão escapar. Eu também acho, Oliver. Ele tá dizendo que vai soltar e elas vão voltar. Eles, né? Porque essa aqui é Dolores e aquele lá se chama Amba. Qual ó, tutor é o Felipe. Qual o conselho que você dá a ele agora? Solte não. Ó, solte não, mas ele vai soltar, Oliver. Vamos acompanhar agora o momento da soltura de Dolores e também de Amba. Deixa eu botar. Eita, meu Deus do céu! Já foi, lascou. Ó o povo tudo olhando. Meu Deus do céu. E agora, faz o quê? Normalmente a gente se encontra... Meu Deus de Deus, eu não tô vendo mais elas, não. É assim. Felipe, pelo amor de Deus, se tu tivesse um susto, foi Oliver. Foi mesmo. Bora correr, eu não tô vendo mais elas, não. A outra tá onde, moço? O senhor tá vendo, é? Cadê, moço? Cadê? Se soltou a arara, vê se ajuda a pegar, sobe aqui no coqueiro. Deus me livre. Vai, homem, se soltou, é do moço ali. Aqui é Dolores. Sobe ali, vai. Chegue, Dolores, aqui, meu amor, venha. O senhor sobe aqui, moço, pra pegar a arara do menino ali. Cadê ela? Aqui, ó. Vamos pegar. Suba, vá, suba. Isso. Vai. Vai, menino. Já saiu. Tá não, tá aqui. Deixa na barriga, é. Coisa mais bonita ali, seu Jacques, olha. Olha, eu queria mostrar esse encontro. O que é que o senhor achou? Coisa maravilhosa, nunca vi fora do zoológico, né? O senhor é da onde? Nasci em Londres, mas estou de Recife faz 20 anos já. Do you speak English? Cara, nasci em Londres, eu só falar inglês. Very well or very bad? Qual? Inglês ou português? Eu falo ambos muito bem, eu acho. I speak English very well. Tudo bem. Mas... do you like Parque Santana? Yes, sim. Claro. Do you like Arara? Claro, sim. Do you speak English, please? Sure, if you like. Do you like ice cream? Everyone likes ice cream. Coffee? Yeah. Beer? Of course. Buraco de Las Vegas? Do you like the Buraco de Las Vegas? Beach? Recife? Sim. Yeah? Claro. Good. Good, I like. Goodbye. Tchau. Como é que diz? Massa. Vamos dar uma volta. Pode ir pra longe. E volta. Vamos ver se ela vai voltar direto pra cá. Aí a gente agora tá numa expectativa danada, porque o povo lá embaixo, ó, todo mundo olhando, chamando a atenção. A duplinha tá linda, maravilhosa, desfilando pelo Parque Santana e todo mundo parando para ver. A gente tá aqui na expectativa para a chegada delas. Elas vão retornar. Olha, Felipe chamou. Lá vem elas. Quem vem na frente? Meu Deus, calma. Olha que coisa mais linda. Retornaram. Dolores foi a que veio pro braço. O danado do Amba nunca veio pro teu braço, né? Ele é muito mais complicado mesmo, mas ele é mais medroso, assim, quando tem mais gente. Não, mas ele vindo aqui. Você quer o quê? Você quer comida. Você quer comida. Voou, quer comida, tá cansado, gastou energia. Aí por isso a gente também usa castanha, gente, aqui, porque é um negócio que dá muita energia, é um pré-treino, né? Porque em casa muita gente dá semente de girassol pra esses bichos e a gente tem que dizer que isso não é a alimentação ideal. Isso é só pra quando eles realmente estão gastando energia e pode queimar mais gordura, porque isso aqui é super gorduroso. Eu queria finalizar com Amba e Dolores. Será que eu consigo? Consegue. Só botar um pouquinho porque pra colocar ele aqui, ó. Vai ter trabalho? Ele um pouquinho. Só pra eu finalizar bonito, porque, ó, eles brigam muito. Eles não são unidos. Aí eu vou fazer... Não vou ficar reto não, peraí. Se você tiver alguma sugestão de pauta bacana, como essa daqui, de um animal esquisito ou diferente, um pet não convencional, manda para nossa equipe de reportagem. Quem tá aqui comigo? Quem tá aqui comigo? Dolores. Olha só, Dolores é a coisa mais linda do mundo. Amba não gostou muito de mim, mas Dolores gostou. Manda nesse número aqui a sua sugestão, que a nossa produção vai alinhar com você. Viu? Até o próximo Descobrindo com Cabral. Dá para soltar ela de novo? Dá. Dolores, vamos dar uma voltinha? 2, 3 e... Vai! Vai, Dolores! Vai!
Não gostou? Vai, Dolores, eu tô te soltando, cara. Vai. Vai, 1, 2, 3 e... Olha que coisa linda, a natureza é bela, né? Oh, meu Deus do céu. Até o próximo Descobrindo com Cabral. Anota aí, por favor, Rafael, que Joinha tem uma sugestão. Qual é, Joinha? Ah, os pitbulls do teu vizinho Faça isso não, rapaz. Ah, o bichinho não merece, não. Não, merece não. Olha, só para finalizar, parabéns aí ao biólogo, viu, que cuida bem e elas estão em liberdade, né? É enterrado o corpo do fisioterapeuta de 23 anos, que foi encontrado morto em Casa Amarela, na zona norte aqui do Recife. Igor Rodrigo da Silva Celestino tinha desaparecido depois de sair da academia à noite. Acompanhe. Igor Rodrigo da Silva Celestino, de 23 anos, foi encontrado morto em um terreno que fica na rua Armando Gaioso, em Casa Amarela, zona norte do Recife. O corpo não apresentava sinais de violência, porém, o celular dele não foi achado na área. Segundo o pai, que não quer ser identificado, mesmo com a perícia tanatoscópica realizada no IML, não foi possível descobrir a causa da morte do rapaz. Não constatou nada no corpo dele. Aí vai fazer uma perícia mais profunda dos que eles tiraram da pesquisa do corpo dele para daqui a um mês sair o atestado de óbito. Igor voltava da academia quando deixou de dar notícias aos familiares. O terreno onde ele foi localizado fica próximo ao trajeto que ele costumava fazer todos os dias. Formado em fisioterapia há pouco mais de 6 meses, Igor era uma pessoa bastante querida entre os parentes, amigos e integrantes da igreja que ele frequentava. Querida demais, muito querido. O menino é um amor de pessoa, educado, respeitador. O menino só tem qualidade. Quem conhece Igor sabe que ele só tinha qualidade. O resultado da nova análise do Instituto de Medicina Legal deve ser divulgado em até 30 dias. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, investiga o caso. A expectativa é de uma resposta da polícia para saber se algum tipo de violência foi praticada contra o fisioterapeuta. A gente está sem entender na questão do menino que a gente conhece desde criança, um menino de boa índole, um menino de igreja, um menino que vive numa comunidade, casa, trabalho, igreja, ser desse jeito. Então, que a polícia reaja, que as autoridades corram atrás para saber quem foi os verdadeiros culpados disso aí, né? O corpo de Igor foi sepultado no cemitério de Casa Amarela. De acordo com o pai, é preciso se apegar à fé para amenizar a dor da perda. Se apegar nesse Deus vivo e maravilhoso, esse Espírito Santo de Deus para nos fortificar e nos dar a força necessária para superar isso. Em nota publicada nas redes sociais, a comunidade católica Boa Nova, da qual o Igor participava, lamentou o fato. Disse que a caminhada dele na terra foi marcada por luz, serviço e entrega. E uma operação policial desarticulou um grupo ligado ao tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, organização criminosa, lavagem de dinheiro e homicídios. Os suspeitos agiam na área do Cabo de Santo Agostinho. Foram 4 mandados de prisão e 6 mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, o esquema foi descoberto após a prisão em flagrante de um dos envolvidos. Acompanhe o que disse a delegada à frente das investigações no ar. Através da prisão em flagrante, conseguimos lançar mãos de várias técnicas investigativas durante o inquérito policial, culminando na representação criminal pela prisão preventiva, bloqueio de bens, busca e apreensão de envolvidos nessa organização criminosa. Ele foi preso em flagrante porque ele tinha uma pistola 9mm, mais de 90 munições 9mm, além de munições 380. Também tinha uma balança de precisão, uma quantia de droga, E aí foi feito flagrante, foi realizado flagrante pelo crime de tráfico de drogas e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Além disso, nas apreensões que foram realizadas nessa operação, 3 veículos, sendo um deles uma BMW, além de todos esses itens que foram citados pela delegada, foram apreendidos. Esse carro de luxo era
fruto da atividade criminosa. Sim, indícios comprovam, né, que esse carro de luxo foi adquirido do proveito criminoso advindo do tráfico de drogas. Além disso, os celulares também foram apreendidos. E esses aparelhos, eles realmente têm uma importância muito grande para o trabalho realizado pela Polícia Civil, não é, delegada? Isso, como os aparelhos, como carro, objetos, quaisquer objetos apreendidos com esses líderes, eles ajudam na investigação criminosa, né? Na investigação para o combate desses crimes, tanto pela terceira DPRN como também de outras delegacias. O tráfico de drogas ele está umbilicalmente ligado a homicídio, como demais outros crimes, como roubo, furto, né? Tráfico de armas. Então, combatendo o tráfico, a gente acaba combatendo diversos outros crimes. Como que fica a situação dessas pessoas, as que já estavam presas e esse homem que foi preso hoje, delegada? Estavam presas por outros processos e agora ficarão recolhidas também por este processo, né, por essa investigação criminal e assim elas responderão por vários outros processos estando recolhidas e o que estava foragido também, consequentemente. E agora uma boa notícia, dia 16 de agosto acontece aqui em Pernambuco um dos eventos mais aguardados do ano, o SPA 2025, Sentir, Pensar, Agir. Um encontro que promete inspirar o público com histórias de superação e protagonismo feminino, comandado por duas das maiores apresentadoras do Brasil, Ana Hickman e Meire Lanunci. Confira o recado. Olá para todo mundo do Pernambuco, gente, eu sou Ana Hickman e eu tô muito feliz passando por aqui para fazer um convite especial para vocês. Eu e a Meire Lanunci esperamos vocês no dia 16 de agosto no Centro de Convenções para o SPA 2025, Sentir, Pensar, Agir. Vamos juntas em uma noite maravilhosa conversar sobre a força da mulher e também sobre o empreendedorismo. Nós esperamos por vocês. Ingressos à venda na ingressonacional.com.br. Lembrando aí, né, SPA 2025 com Ana Hickman e Meire Lanunci, só reforçando, os ingressos estão à venda pelo site ingressonacional.com.br. Garanta já a sua vaga. E amanhã, domingo, né, 8 da manhã, tem o Notícias do Campo. Fala, meu amigo Jonas. Alô, meu amigo Gugel, boa tarde a você, aos telespectadores do programa Balanço Geral. Como eu sempre digo, o programa Notícias do Campo está imperdível. A nossa equipe foi até o município de Pombos conhecer um cultivo de pitaia. Será que você já comeu pitaia? É uma fruta exótica que vem caindo no gosto dos brasileiros, hein? A gente vai falar também sobre Doppler em bovinos. Qual a importância desse procedimento para os animais e as vantagens para os pecuaristas? A gente vai falar sobre plantas tóxicas. Elas nascem nas pastagens e, por acidente, os animais acabam consumindo e tem consequências graves muitas vezes. Ainda tem o quadro Agenda e o quadro Previdência Rural. É neste domingo, às 8 da manhã, programa Notícias do Campo, TV Guararapes Record. Valeu, Jonas. Imperdível, hein? 8 da manhã, perde não, tá? Agora vem pra cá, porque ameaças de busca e apreensão ou ligações de cobrança tiram seu sono. Chegou a hora de conhecer a Invicta Assessoria, a maior especialista em negociação de dívidas do Nordeste. Venha reduzir suas dívidas em 70%, 80% e até 90%. Confira casos como o de Suleiman. Ele conseguiu reduzir a dívida do Centra de 43 mil por apenas R$10 mil. Uma redução de 77%. E o Marcos, hein? Estava lá com a dívida no cartão de crédito de quase R$9 mil, pagou apenas R$1.800, uma economia de 80%. Gente, a Invicta conta com uma equipe de mais de 70 especialistas em negociação e monitoramento de dívidas bancárias. Acorda, vai por mim, não custa nada. Uma ligação. 3201-9176 ou então um WhatsApp, manda lá 99234-9408 e resolva suas dívidas com a Invicta. Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas. E olha essa, rapaz, o povo passando na BR-101, quando olha para o lado, quem é que estava lá?
um jacaré. Vou só tomar uma aguinha, já já eu tô de volta. Vamos de volta com o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Chuchu animadíssimo, vai mandar aplausos para você agora, não vai não? Vai mandar beijos para você agora. Pense nessa figura, o sorriso de orelha a orelha, viu? E olha só, gente, olha, a campainha voltou! Muito bem! Boa notícia aí para você que é mulher, tá? Tem atendimento de saúde gratuito para mulheres em situação de vulnerabilidade e precisam de acompanhamento médico. Professores e alunos de um centro universitário no bairro da Imbiribeira, no Recife, vão realizar consultas ginecológicas, exames especulares, pré-natal, planejamento familiar, testes rápidos para infecção sexual transmissíveis e atendimento voltado para menopausa e climatério. Para participar, é preciso fazer uma triagem que acontece às terças-feiras, a partir das 6h30 da noite e às quintas-feiras, a partir das 8 da manhã. O ambulatório Mulher Integral da UniFBV fica na rua Jean Emily Favre, número 422, ali no bairro do Ipicep. E quem precisa de atendimento jurídico, mas não tem condições de pagar pelos serviços de um advogado, pode recorrer ao escritório modelo de uma faculdade da Zona Oeste do Recife. Os serviços são gratuitos e funcionam por meio de um convênio entre o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Estácio e o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Para ser atendido, é necessário morar na capital pernambucana. O atendimento acontece segundas e quintas, das 8 da manhã ao meio-dia, às quartas-feiras, das 8 da manhã às 5 da tarde e nas sextas, das 8 às 11 da manhã. O endereço é a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, número 1678, bairro da Madalena. E uma cena inusitada na BR-101, no bairro do Curado, no Recife, ó. Cadê o... Joinha disse que era um alligator. Olha que exagero, rapaz. Mas o bicho era grande, viu? E tava lá no meio da pista, lá, os carros passando e tal. Aí um motorista parou, né? Foi lá, pegou pela cauda lá o bicho, ó. E tirou, botou lá na calçada, tá certo? Ele tinha quase 2 metros de comprimento. Aí chamaram... É papo amarelo esse, é Joinha? Pronto, chamaram o bombeiro, chamaram polícia lá, o pessoal foi e colocou o bichinho lá no local dele, no habitat dele, tá certo? Tá tudo certinho, Polícia Rodoviária Federal, bombeiro também, ó. E o alligator está bem. Agora na BR, né? Porque quando chove aqui a gente já viu. Qual é o prato de hoje? Paizão ao molho de Joinha Guedes. Paizão ao molho de Joinha Guedes. Qual é? Picanha que mexicano come. Picanha que mexicano come. Eu vou me embora comer cuscuz com charque. Beijo. Tchau.